Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre metas literárias. Eu vou apresentar para vocês o único desafio do qual eu vou tentar participar em 2019. Sei que muita gente se organiza nessa época do ano, escolhe de qual desafio vai participar. Muitos booktubers criam desafios em seus canais, como por exemplo o Yuri do blog Livrada e também a Mel Ferraz do canal Literaturice. Eles fazem desafios bem legais, bem interessantes, e eu já tentei participar do desafio Livrada por 2 anos e não consegui, não funcionou direito pra mim. Selecionei os livros com muito carinho e cuidado e quando chegou na hora de ler eu já não tava mais com vontade de ler. E enfim, pra não passar de novo por isso, eu decidi mudar um pouco a minha perspectiva sobre as leituras que eu faço em cada ano, e dessa vez eu escolhi participar de um outro desafio que eu achei mais adequado pra minha situação, que é o desafio Viajando. Esse desafio foi criado pela Camila Navarro do canal Viajando. Ela tem um blog, inicialmente tinha um blog onde ela falava sobre viagens e ela acabou passando para um canal e ela fala hoje sobre livros, mas ela tem um projeto muito legal que eu admiro demais, que é os 198 livros, em que ela se propõe a ler um livro de cada país do mundo. É uma ideia que eu acho super válida e acho que merece ser passada adiante. Eu ainda não tenho o cacife para fazer esse tipo de projeto porque eu não leio em inglês, isso dificulta a minha vida, mas enfim, essa mesma pessoa, a Camila, criou então para 2019 esse projeto que tem 10 categorias e eu achei bem mais tranquilo para eu poder cumprir, porque em outros desafios as categorias são mais numerosas e eu acho que isso às vezes me empaca um pouco. Então eu vou mostrar para vocês quais livros eu escolhi para cada categoria. O vídeo da Camila eu vou deixar aqui embaixo no box da descrição, caso vocês tenham interesse em assistir e ver as escolhas dela. Confiram aqui porque vale muito a pena mesmo. A Camila propôs que cada categoria fosse um livro de um país diferente para forçar a gente um pouquinho a sair da zona de conforto. Então a ideia é não repetir países, né? Pegar livros que sejam de origens diferentes mesmo para dar aquela variada. Então vou pegar aqui meu caderninho para dar uma colada, né, nas categorias. E a primeira categoria é um livro censurado em seu país de origem. Pode ser qualquer país. Eu resolvi escolher um livro brasileiro censurado porque outros livros que foram censurados eu não tinha à mão e também não tô a fim de comprar. Então eu peguei um que inclusive eu acho que estava no desafio Livrado do ano passado que eu tentei fazer, que é um livro que eu quero ler há bastante tempo e preciso mesmo desempacar. Tô falando do Zero, do Ignácio de Loyola Brandão, um jornalista brasileiro que tem uma grande obra, uma grande produção na literatura, e esse livro foi lançado na época da ditadura e ele ficou por um tempo proibido de circular. Pra vocês terem uma ideia, aqui na contracapa diz o seguinte: espantoso romance, às vezes dá a impressão de uma reportagem crua, despojada, outras de um filme correndo à velocidade de 1 milhão de imagens por segundo. Ignácio de Loyola Brandão supera o âmbito do individual para nos dar o retrato de corpo inteiro de uma cidade, de um parque industrial, de um caldeirão fervente de raças, de um país, de um continente, melhor ainda, de um tempo desvairado, com os homens se transmutando em ratos e perdendo o sentido da própria existência. Ele nos transmite repulsa e fascínio por esse universo selvagem, dominado pelo dinheiro e pela solidão, e em que mesmo o amor é uma proposta de aniquilação mútua, a fuga, a abjeção pela abjeção, a ordem na desordem, as palavras de ordem, a desordem das palavras. Isso aqui parece super provocativo e ele tem uma narrativa bem mesclada. Às vezes parece que é anúncio de jornal e tem de tudo um pouco. E essa edição é comemorativa, então ela tem essa capa aqui, ó, vazada. Olha só, eu comprei em 2016, shame on me. E ela traz todas as capas já publicadas do livro. Enfim, vou desencalhar esse livro esse ano se tudo der certo. Bom, categoria número 2, um livro que retrate uma religião não cristã. E eu já li vários livros que retratam outras religiões, mas geralmente é livro de literatura africana. E aqui eu escolhi então o livro Sob o Olhar do Leão, da Maasa Mengistu. Esse livro está representando a Etiópia. E aqui a religião não é a coisa central da trama, mas em algum momento ele vai falar um pouco e eu aproveitei para pegar esse livro que eu queria ler há muito tempo. Olha essa capa. Esse livro é muito forte. Foi inclusive a Camila que indicou. Eu vi pela primeira vez no canal dela. E aqui diz o seguinte: a década de 70 foi difícil para a Etiópia. Assolado pela fome e enfrentando uma severa crise econômica, o país vê o DERG, uma junta criada por um grupo de militares marxistas adeptos à violência, se voltar contra o lendário imperador Haile Selassie em um golpe de estado. Nesse ambiente de tensão política, o espírito
experiente médico Ailu precisará lutar para manter firmes as bases de sua família enquanto vê a saúde de sua esposa, acometida por uma grave doença, piorar. Ele verá seu casamento ruir enquanto se volta com todas as forças para a religião. E aí eu me fixei nessa partezinha para poder colocar esse livro nesse desafio. Tô louca pra ler. Categoria número 3 é um livro sobre ditadura. Eu resolvi pegar um também que faz muito tempo que eu planejo ler e quando chega na hora eu abandono a ideia, que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, uma escritora chilena. E aqui vai falar sobre a ditadura do Pinochet e também vai falar sobre algumas coisas que ela mesma vivenciou, então é quase uma autoficção. Quero bastante conhecer esse livro porque ele é super famoso e porque eu acredito que eu vou gostar tanto do envolvimento histórico que tem na narrativa, quanto da própria escrita da autora. Pretendo ler, torçam por mim, porque esse livro aqui, ó, faz horas que tá na minha lista. Categoria número 4, um livro que retrate a situação das mulheres em qualquer lugar do mundo, em qualquer ocasião, em qualquer momento. Eu resolvi pegar um livro que eu comprei há não tanto tempo assim, mas que me foi muito recomendado, que é As Boas Mulheres da China, da escritora Xin Han. E aqui, então, é óbvio que vai falar da situação das mulheres da China, e me parece que tem relatos de diferentes mulheres aqui. Diz o seguinte: entre 89 e 97, a jornalista Xin Han entrevistou mulheres de diferentes idades e condições sociais a fim de compreender a condição feminina na China moderna. Seu programa de rádio, Palavras na Brisa Noturna, discutia questões sobre as quais poucos ousavam falar. São histórias como a de uma moça que descobriu o afeto ao ser acariciada não por mãos humanas, mas pelas patas de uma mosca, de uma outra moça violentada em nome da reeducação promovida pela Revolução Cultural, da catadora de lixo que impôs a si mesma um ostracismo voluntário para não envergonhar o filho, e assim vai. Então acho que vai ser muito legal conhecer um pouco dessa situação que é tão diferente da nossa aqui, né? E vai representar a China. Categoria número 5, um livro que retrate a situação de imigrantes. Aí eu resolvi escolher um livro que eu comprei já tem um tempinho e que foi uma recomendação forte da Carol Miranda, que é uma pessoa que eu admiro demais e que tem umas leituras que me chamam muito a atenção. O livro é Infiel, a história de uma mulher que desafiou o Islã, da Ayaan Hirsi Ali. Esse livro vem representando então a Somália e é uma autobiografia dessa moça aqui, que teve que sair da Somália, passar por alguns países e sofreu violências diversas nesse percurso todo e toda a questão da imigração também. E é um livro que, além de retratar então esse deslocamento da Ayaan, ele vai também tratar um pouco sobre o papel da religião. E eu acho que ele se encaixa em duas categorias, mas eu escolhi então para a parte da imigração e eu acho que vai ser bem legal porque ela realmente sofre as consequências desse deslocamento. Ela teve que ser exilada, né, do seu país, foi ameaçada de morte e tudo mais, então cabe bem na questão dos imigrantes. Categoria número 6, um livro sobre uma guerra fora da Europa, que não seja a Segunda Guerra Mundial, nem a Primeira, nem nenhuma guerra europeia. Então eu escolhi uma guerra africana, porque tenho muitos livros de literatura africana aqui me esperando, e o escolhido foi Um Grão de Trigo, do Ngugi wa Thiong'o. Não sei como se pronuncia, vocês me desculpem. Esse é um autor do Quênia e é um livro que eu quero ler há bastante tempo, tanto é que faz bastante tempo que eu comprei, deixa eu ver aqui, em 2015, mas agora vai, agora é a vez dele. Eu acho esse livro lindíssimo nesse tom vermelho marcante e acho que a história é tão pesada quanto a cor da capa dele. Diz aqui: publicado originalmente em 1967, este romance magistral trata do difícil processo de independência do Quênia e das dúvidas e lealdades que cada um leva consigo. Um Grão de Trigo leva o leitor a eventos marcantes da história africana, ao mesmo tempo que apresenta personagens humanos, hesitantes e passionais, mas capazes de grandes feitos. Então vai ser muito bom poder conhecer essa história aqui e adentrar um pouco nessa parte da história que não é nada conhecida. Categoria número 7, um livro sobre genocídio. E aí eu escolhi um livro que eu ganhei de presente de aniversário em 2018 da a Ju Jenkins, que tem também um canal aqui e tem um Instagram literário, Of Books and Men, já falei bastante dela aqui, e é o livro Nossa Senhora do Nilo, da Scholastic Mukasonga, que é uma escritora ruandesa. Então aqui vem esse livro representando Ruanda, mais um país diferente sobre o qual eu não conheço nada. Na contracapa diz assim: uma escola para meninas situada no alto das montanhas da bacia do Congo e do Nilo, em Ruanda, aplica rigorosamente um sistema de cotas étnicas que limita a 10% o número de alunas da etnia Tutsi. Quando os líderes do poder Hutu tomam conta do local, o universo fechado em que têm de viver as alunas torna-se o teatro de lutas políticas e de incitações ao crime racial. Os conflitos são um prelúdio ao massacre ruandês que aconteceria tempos depois. Milhares de pessoas foram assassinadas aqui e eu acho que vai ser uma boa conhecer pela voz da Scholastic Mukasonga
Tsonga e já tô louca pra ler também esse livro. Categoria número 8, um livro sobre colonialismo. Aí fica fácil, né? Vários países aí dominaram outros e tem muita literatura a respeito disso. Poderia escolher algum país latino-americano, mas eu escolhi também um país africano porque, como eu disse, tem vários livros aqui me esperando para serem lidos e que eu quero ler há bastante tempo. Por isso, eu escolhi o livro de um angolano muito famoso, que é o Pepe Tela, e o livro é Açu, o Sombreiro. É um romance desse autor e eu tenho esse romance desde 2015 também, ou seja, já passou da hora de ler. Aqui na contracapa diz assim: entre lutas de poder, muitas conspirações envolvendo governadores e ordens religiosas, com os franciscanos e os jesuítas na linha de frente, travamos conhecimento com homens muito ambiciosos, com um inglês um pouco doido e com os terríveis Jagas, os guerreiros incomparáveis que povoavam os piores pesadelos dos brancos, ao mesmo tempo que nos deixamos encantar por um fugitivo que se torna um aventureiro e explorador de terras por desbravar. Açu, o Sombreiro, marca o regresso de Pepe Tela com um empolgante romance ambientado nos primórdios do colonialismo, revelando uma época desconhecida da história de Angola. Eu já tenho mais outro livro do autor, mas eu dei uma olhadinha na sinopse do outro e achei que esse aqui se enquadra melhor para essa categoria e também foi o primeiro que eu comprei, então foi o escolhido, não teve jeito. Todo mundo fala bem do Pepe Tela e eu tenho certeza que eu vou gostar também. Categoria número 9, um livro sobre escravidão. E aí, eu já li vários livros sobre escravidão, inclusive no ano passado eu li o The Underground Railroad, que se encaixaria muito bem nessa categoria, mas já li, né? Então tive que dar uma forçadinha aqui na barra e coloquei nessa categoria o livro Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. Esse aqui então representando os Estados Unidos, porque nesse livro a personagem principal volta no tempo e ela volta no tempo no período da escravidão. Então ela é uma mulher negra que vive no século 21, mas eventualmente volta pro século 19. Se eu não tô enganada, são esses dois séculos que tem esse trânsito. E eu acho que vale de qualquer forma a experiência e acho que dá pra aproveitar sim muita coisa pra ser discutida aqui a respeito de racismo, de segregação, de escravidão e acho que vai ser uma baita leitura. Faz tempo que eu quero ler Kindred e espero que seja uma das próximas leituras, inclusive. Então é isso, essas são as minhas escolhas pro único desafio desse ano. Não vou me colocar desafios formalmente além desse. Eu resolvi escolher esse porque eu achei as categorias bem ricas. Como eu falei pra Camila lá no vídeo dela, comentei lá que foi o único desafio que realmente me motivou a participar. E como são 10 categorias, eu não preciso ficar naquele estresse de que são 12 livros, tem que ler um por mês, ou 15 livros, é mais de um livro por mês. E eu acho que assim eu consigo flexibilizar mais a leitura. Quando os livros forem maiores, eu deixo aquele livro maior pra 2 meses ou um mês e um pouquinho. Assim acho que vai funcionar bem pra mim. Vamos torcer então que tudo dê certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui embaixo como é que vocês lidam com desafios literários. Vocês participam de desafios? Vocês não participam? Deixam a vontade à solta, assim, vão pegando à medida que querem. E caso vocês estejam participando também do desafio do Viajando, me diz aqui embaixo quais livros vocês escolheram para essas categorias, que eu vou adorar trocar uma ideia com vocês. Se está chegando agora, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.